12 vereadores, 11 vereadores que votaram a favor de todos os projetos de interesse do prefeito, 2 abstenções, 2 votos contra ou abstenção do Tasso Magno e do Darlan Lobo, e o presidente não teve necessidade de votar, que ele é o voto de desempate, não havia necessidade de desempatar. Mas aquelas pessoas que estavam ali eram, na maioria absoluta, de pessoas que estavam à espera da aprovação daquela reforma tributária, da reforma administrativa, que garantiria a elas, aliás, o emprego já negociado com o prefeito. Não quero aqui dizer que o prefeito não tem o direito de nomear quem ele queira. Está na lei, todo prefeito que assume faz isso. Agora, que se registre aqui, que isso fique bem claro. Não era uma manifestação popular em defesa de nada de interesse do povo. Era um grupo de defensores que estavam ali ansiosos, de defensores de seus próprios empregos, que estavam ali ansiosos para que a Câmara aprovasse aquela reforma administrativa, como de fato foi aprovada, para que, a partir da sanção daquele projeto de lei, saber o que sobraria para cada um, né? Saber o que sobraria para cada um, né? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Não era saber, era a confirmação. Já havia o acerto de colocações, faltava apenas o objeto principal, que era a lei, ser votado para que aquilo ali saísse se transformasse em algo de fato, real, na lei, o estabelecimento da lei. E a lei foi votada, e a lei, naquele dia, foi aprovada o projeto de reforma administrativa. Era o que faltava. Faltava a aprovação, faltava o carimbo da lei, da Câmara de Vereadores. Então eles estavam ali esperando a carimbada dos vereadores. A confirmação. Tanto é que muitos deles antes iam à Câmara para apitar, para vaiar vereador, e eu vi muitos deles aplaudindo os mesmos vereadores que antes eles vaiavam. Só que ali eles estavam aplaudindo, era o emprego deles. Estavam aplaudindo em prol dos seus interesses. Mas nós vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, até porque nós vamos falar também ainda de outros projetos que foram enviados pelo prefeito, as subprefeituras, e quem são esses subprefeitos, se já tem algum nome aí para assumir essas subprefeituras e muito mais dentro do programa Tribuna Livre. A gente volta já. Você sabia que a FS Informática está vendendo computadores e notebooks? E ainda facilita seu pagamento em até 12 vezes no cartão Master. E não para por aí. Aqui você encontra monitores, impressoras, multifuncionais, pendrives, teclados, mouses, cartuchos, entre outros produtos. A FS Informática também é papelaria. Aqui você encontra calculadoras, canetas, marca-textos, grampeadores, borrachas, tudo para o seu escritório. FS Informática. Com a confiança de sempre. Se você quiser saber mais sobre saúde, beleza, condicionamento físico e tudo para garantir uma melhor qualidade de vida, assista ao mais novo programa da TV Verde Vale, Saúde e Bem-Estar. Todos os sábados você vai ver entrevistas e reportagens. Você vai tirar todas as suas dúvidas e a nossa reportagem vai estar nas ruas e vai abordar você. Nós vamos cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Sorte Mania Vida Premiável vai dar vários prêmios para você. A primeira extração é agora, dia 15 de fevereiro. Esta semana são R$ 2.500 no primeiro prêmio, R$ 5.000 no segundo, 2 motos Honda Fan no terceiro e um Palio 4 portas básico no quarto prêmio. O sorteio será ao vivo pela TV e por várias rádios, a partir das 10 da manhã. Compre agora mesmo seu certificado por apenas R$ 4. Sorte Mania Vida Premiável, para quem tem mania de ganhar. Dr. Beethoven Coutinho, médico oftalmologista. Título de especialista por concurso do CBO. Fellowship em doenças da córnea e cirurgia da catarata. Tratamento clínico e cirúrgico das doenças dos olhos. Cirurgia de catarata com implante de lente. Refração computadorizada. Exame de mapeamento de retina. Topografia corneana. Ecobiometria. Campo visual computadorizado. Adaptação de todos os tipos de lentes de contato. Atendimento a particulares e convênio. Telefone 3587-1026. Dr. Beethoven Coutinho, médico oftalmologista. Água mineral Camboriú, leveza, qualidade e mais saúde para você. Água mineral Camboriú, o que há de mais moderno em tecnologia e produção.
Água mineral Camboriú. Água mineral natural e com gás. Água mineral Camboriú. Diretamente do Cariri para todo o território nacional. Você precisa experimentar. Água mineral Camboriú, da fonte Araripe. A qualidade você já conhece. Atenção, povo querido de Juazeiro do Norte e região do Cariri. A partir do dia 2 de fevereiro, às 23 horas, entra no ar o programa SOS Espiritual, com a palavra de fé, oração e atendimento. Estamos de volta com o programa Tribuna Livre, o telespectador participando pelo telefone 3511-2146. Olha, o J. Fernandes, que é radialista aqui de Juazeiro do Norte, ele está perguntando ao Demontier o que ele acha da Guarda Municipal, o momento que vive a Guarda Municipal de Juazeiro do Norte. Eu estou sabendo que a situação não é boa não, viu? E a situação dos mototáxis aqui em Juazeiro do Norte. Ronaldo, José Fernandes, o nome do... É o J. Fernandes, que é radialista. J. Fernandes, sobre a Guarda Municipal, eu só posso lhe dizer o que eu ouvi do secretário de Segurança Pública. Ele disse, não apenas com relação à Guarda Municipal, mas também com relação ao Demutran, que viu uma situação tão triste que essas duas instituições teriam que ser refundadas, ou seja, zerar tudo e recomeçar agora. Foi o que o secretário de Segurança disse, que essas duas instituições, se referindo à Guarda Municipal e ao Demutran, teriam que ser refundadas. E com relação aos o serviço do taxista, né? Veja bem, um serviço importantíssimo. Toda administração, quando começa, ela mexe com o mototaxista e depois para e não decide, não faz absolutamente nada. Eu acho que está na hora de organizar, que está na hora de dar a concessão a quem realmente trabalha e está na hora de reconhecer a importância do mototaxista, que é uma pessoa que quer trabalhar, é um pai de família geralmente, é uma pessoa que foi vítima do desemprego e foi à luta, foi à rua para poder defender a sua dignidade e da sua família. Eu sou a favor, agora eu quero que se organize e que dê aos mototaxistas garantia de trabalho, porque como nunca se organiza, eles ficam sempre sendo reféns de quem entra na prefeitura. Entra, mexe, não mexe, bagunça e nunca se decide nada. Que se sente com a classe, que se fixe como meta um número de vagas compatível com o número de pessoas que realmente trabalham, que se exclua aqueles que não são mototaxistas, que estão se aproveitando do emprego, da vaga, e que dê as concessões a quem realmente trabalha. Eu sou a favor do mototaxista e quero que eles sejam reconhecidos e tratados como pessoas de bem que ajudam a fazer a grandeza do Juazeiro. Agora, organizando e respeitando a categoria. Eu soube até que há interesse do prefeito de padronizar a cor da moto. Seria até, eu sei até a cor, seria até laranja. E até o mototaxista diz, Ronaldo, e o prefeito vai dar tinta a quem não tem condição de pintar a sua moto? Bom, mas eu acho que isso deve ser só... Mas o Roberto Oliveira, ele mora lá no Tiradentes, Demontier, ele quer saber com que é que a Câmara gasta todo esse dinheiro. Roberto, não é apenas a Câmara, todas as câmaras municipais, todas as Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional, a Câmara Baixa, a Câmara Federal e a Câmara Alta, o Senado da República. Todas essas instituições, elas fazem parte de quê? Do Poder Legislativo. São 7 milhões, né? Aqui é um poder que tem um orçamento próprio. Dos impostos municipais, é destinado uma parte a esse orçamento. Aqui em Juazeiro são 7 milhões. Por que 7 milhões? É um percentual do orçamento do município que vai para a Câmara de Vereadores. E aí o que ela faz com esse dinheiro? Ela é obrigada a pagar os vencimentos dos vereadores, é obrigada a pagar o salário dos servidores que trabalham na Câmara, água, luz e telefone, pagar a verba de desempenho parlamentar, porque além do vencimento do salário, o vereador tem uma verba para poder ter carro, ter assessores, ter consultorias, ter uma série de regalias
que eu acho que já devia ser discutido, nunca foi, mas era preciso que fosse discutido, se realmente cabe isso no município como Juazeiro, com as carências que Juazeiro tem, é esse modelo que impera, não é apenas de Juazeiro, é um modelo verticalizado, é de cima para baixo. O Congresso Nacional também é assim. O Vasquez é um deputado estadual, sabe que a Assembleia também tem o seu orçamento, e aqui o orçamento de 7 milhões ele é aplicado, vou repetir, no pagamento dos vencimentos dos professores, dos vereadores, no pagamento da verba de desempenho parlamentar, salário dos servidores da Câmara, água, luz, telefone, todas aquelas despesas relativas ao funcionamento do Poder Legislativo. A lei prevê que, se sobrar dinheiro, esse dinheiro não pode ser aplicado ou utilizado aleatoriamente. Ele tem que ser devolvido ao município, ao Poder Executivo, para que o Poder Executivo remaneje este dinheiro em outros serviços de interesse público. Sei de histórias que já foram devolvidas. Aqui o Agnaldo Carlos, quando era vereador, em 1990, devolveu à Câmara, à Prefeitura, o que havia sobrado naquele ano, naquele exercício, na Câmara Municipal. De lá para cá, não sei. Sei que nos últimos vereadores, ao invés de ficar superávit e devolvê-los para o Executivo, foi déficit para que outros venham a pagar aquele déficit. Então, é assim que funciona. Mas não é apenas a Câmara de Juazeiro. Todas as câmaras municipais deste país, elas têm, por lei, um percentual dos impostos para poder existir e sobreviver. Inclusive, ao contrário do que muitas pessoas pensavam, quando houve a redução de 21 para 14 vereadores, aliás, a redução em todas as câmaras, né, com a lei federal, de que o vereador passasse a ganhar menos. Não, o vereador ele recebe um percentual. Muito pelo contrário, o salário do vereador ficou bem melhor, porque só de ser dividido para 15 o percentual destinado à Câmara, passou a ser dividido apenas por 14, ou seja, aumentou o tamanho da fatia. Ronaldo, aquela mudança, por uma dessas circunstâncias da lei brasileira, que eu não entendo, eu acho que a lei ela devia ser feita para defender os interesses do cidadão, aquela não foi para defender, tanto é que lá estava prevista apenas a diminuição do número de vereadores. Ela não dizia que as câmaras estavam obrigadas a receber menos proporcionalmente ao novo número de vereadores, que era menor. Então, como ela não dizia, como não se tocava na diminuição do dinheiro, o repasse continuou sendo o mesmo. Então, o poder continuou recebendo proporcionalmente mais dinheiro para cada número de vereadores que diminuiu. Se diminuiu o número de vereadores e o dinheiro foi o mesmo, então o gasto do município, a despesa que o município passou a ter com cada vereador, ela aumentou ao invés de diminuir. O Luciano, lá da cidade de Juazeiro, só a última pergunta aqui, Vasco, até porque é para você essa pergunta, lá do Antônio Vieira, ele pergunta, se o doutor Vasco fosse o prefeito, qual dessas atitudes tomadas pelo atual prefeito Manuel Santana ele não tomaria? Você tomaria essas mesmas atitudes que o atual prefeito já tomou nesse primeiro mês de administração? Bem, Luciano, eu vou primeiro entrar aqui numa sequência aqui de entendimentos que eu queria esclarecer para o telespectador, depois eu lhe respondo, mas certamente tem alguma coisa aí que eu não faria. Aqui é para ouvir as considerações que o Demontier pode fazer, até porque ele acompanha muito de perto as ações da Câmara Municipal. Eu estive dando uma rápida olhada na mensagem número 003/2009, que é a ordenação administrativa que foi para a Câmara de Vereadores, Demontier, e tive a curiosidade de observar algumas secretarias, o número de agentes colocados em algumas secretarias. E fiquei, de certa forma, com a interrogação, era necessário aqui um vereador para nos responder isso, pelo elevado número de pessoas que vão fazer parte, da Secretaria de Governo, Secretaria de Governo e Articulação Política Administrativa. Ao que me viu no primeiro momento, e na olhada que eu dei, no aprofundamento que eu tive, é que essa realmente será uma supersecretaria, a Secretaria de Governo e Articulação Política Administrativa. Sei lá, o telespectador me pergunta, mas por que uma subsecretaria? Porque ela vai ter 46 cargos. O maior número, parece que maior até do que na educação, na saúde. Tem outro questionamento aqui que eu quero ver se você pode esclarecer para mim e para o telespectador. E desses 46 agentes que vão compor essa Secretaria de Governo, tem 40 agentes de articulação social. 40 agentes de articulação social.
O que é que vão fazer esses agentes de articulação social? Qual é o papel, qual é a missão? Cada agente desse, que vai ter o nível ocupacional de um DAS 8, vai receber R$ 800. O que significa dizer que 40 vai receber R$ 32 mil, afora o restante dos 6 cargos que ainda tem. Então, ao meu ver, ao meu olhar, será uma super secretaria em função das outras. Porque eu tive a curiosidade aqui, não sei porquê, pode até ser que esteja faltando alguma complementação aqui, que a Secretaria de Saúde tem apenas 6 cargos na Secretaria de Saúde. Então, para mim, me parece assim, de certa forma, destoante, como é que uma Secretaria de Governo tem tantos cargos e esses 40 agentes de articulação social e a Secretaria de Saúde apenas esses cargos. A Secretaria de Educação com menos cargos do que essa. Então isso é aprofundamento que eu acho que os vereadores deveriam ter se aprofundado, ter chamado os técnicos que elaboraram isso aqui, as pessoas que fizeram esse programa e delinearam o número de pessoas, de assessores para cada secretaria, para explicar, para que a população possa ficar sabendo qual é o papel dessas pessoas e por que tanta gente numa secretaria de governo. Se é feito direcionado para a questão política, já se preparando para as ações estratégicas da política, ou se não, é necessário que a população receba algum esclarecimento. Eu queria saber se você poderia nos falar, orientar, dizer alguma coisa, fazer algum comentário sobre isso que eu estou colocando. E respondendo aqui ao Luciano, que pergunta se eu fosse o prefeito, se eu tomaria a mesma atitude que o atual, certamente que não, cada um pensa diferente, cada um vê as coisas diferentes. Eu não iria criar 6 subprefeituras na cidade de Juazeiro do Norte. Eu poderia criar até 6 supercargos de agentes públicos altamente competentes para ajudar a administração a criar e inovar políticas públicas inovadoras no meio ambiente, na questão social, na saúde e na educação. Mas subprefeituras, a não ser que sejam com pessoas altamente qualificadas, dotadas desse poder de assessorar o prefeito na criação de políticas públicas inovadoras, na ação social para a criança, para o adolescente, para o idoso, enfim, na saúde, no meio ambiente, poderia até ser. Mas 6 subprefeituras, para colocar apenas agentes políticos, às vezes até suplente de vereadores que não se elegeram cabos eleitoral, isso aí certamente eu não faria. Demonte, eu só queria até para lhe ajudar nas suas colocações. Eu ouvi o vereador Tasso Magno, em 2 entrevistas concedidas à Rádio Verde Vale, deixando nas entrelinhas uma colocação na qual ele chamava a equipe técnica do prefeito de incompetente. E ele se referia exatamente a esses projetos que foram enviados para a Câmara, esse organograma, entendeu? Que foi, inclusive, já devolvido em algumas oportunidades por erros gravíssimos. E o Tasso fez uma crítica, até o Vasco está colocando aí, esses 6 cargos, e a gente até tem uma temeridade se isso não está errado. E aliado ao que disse o vereador Tasso Magno, em 2 oportunidades. Olha, os projetos, a gente precisa de tempo, até porque os projetos estão sendo mal elaborados, a equipe técnica do prefeito não tem competência na elaboração dos projetos, e aliado a isso, nós não temos tempo ainda de discutir esses projetos, o que contraria o regimento interno da casa. Ronaldo, Vasques e telespectadores, havia na Câmara uma corrente de vereadores na sessão da legislatura passada que reclamava muito de uma prática que é comum aqui em Juazeiro, que era aquela prática de, como a Câmara ela era muito subserviente ao poder executivo, ao prefeito, então o prefeito se achava até, e durante muito tempo isso prevaleceu, não sei se prevalecerá daqui para frente, mas ele prevalecia o seguinte ordenamento. O prefeito mandava os projetos de última hora. E de última hora, os vereadores, obviamente, aqueles que tinham interesse em analisar, não tinham sequer tempo de analisar os projetos. Mas mesmo assim, a mesa diretora recebia, mesmo assim, as comissões, por um mistério ou por um segredo que ninguém sabe
conseguia ler, analisar, decifrar tudo aquilo ali e emitir um parecer, e em pouco tempo tudo era votado e com resultado final de aprovação. Então houve neste embate agora entre o prefeito e os vereadores, no começo do ano, da eleição da mesa, um questionamento de que a partir dali a Câmara não aceitaria a prática anterior, a prática passada de os vereadores engolirem goela abaixo os projetos do prefeito, do Poder Executivo. Foi o que ficou claro, foi o que ficou dito à população. Só que neste projeto, o mais importante daqueles que foram votados sexta-feira, que era o projeto da reforma administrativa, ele foi para a Câmara e, quando chegou lá, os vereadores perceberam falhas, devolveram à prefeitura, ao Poder Executivo, à Prefeitura, para que essas falhas fossem sanadas. Voltou para a Câmara e também se observou outras falhas. Foi devolvido para a Prefeitura. E quando ele chegou no dia da votação, eu acompanhei todo o debate lá, e o vereador Tasso Magno, que foi aquele que mais se interessou para analisar esse projeto, se deteve na análise do projeto, fez aquele papel que um vereador deve fazer. Ele disse que o projeto chegou lá 2 da tarde e não havia tempo de analisar, mas mesmo assim se percebeu que aquele projeto tinha falhas imperdoáveis. Por exemplo, eu sou um reles bacharel, não sou jurista, não sou advogado, não sou nada, mas li o projeto e vi que tinha um erro gravíssimo lá, que era, como se tratava de uma reforma administrativa, ou seja, um novo ordenamento que se contrapunha a um anterior, era preciso que no corpo da lei tivesse escrito lá: revogam-se as disposições em contrário. Para quê? Para que ficasse muito claro que aqueles cargos anteriores, principalmente aqueles 1.900 cargos criados pelo prefeito Raimundo Macedo, não mais existissem, fossem extintos a partir daquela lei. Não havia este artigo no corpo da lei da reforma administrativa. Não havia também vários outros aspectos que foram anotados como ilegalidades. Era uma lei completamente cheia de falhas. E aí, o que eu vi na Câmara foi um grande acordo. Qual foi o acordo que se fez? Suprimir um artigo, o 23, e firmar o compromisso ali, eu nunca tinha visto isso na minha vida, firmar o compromisso ali de futuramente o prefeito fazer uma regulamento. Sim, outra coisa grave que tinha também é o seguinte: na feitura dos cargos não havia um capítulo exclusivo dizendo para que era que servia, qual era a função, qual era o que é que ia exercer, o que é que ia fazer, qual era a responsabilidade assumida por cada uma dessas pessoas que estava ali naquele cargo recentemente criado. Então não tinha a revogação das disposições em contrário para poder extinguir os cargos anteriores, não tinha a definição dos encargos que as pessoas que fossem ocupar essas funções iriam exercer, e aí se fez um acordo, entre aspas, lá na hora de votar, de aprovar, mesmo esticando a goela para engolir aquela reforma, e depois o Poder Executivo ficou no compromisso, firmado pela palavra do líder do prefeito, de regulamentar, mandando para lá um complemento para dizer qual eram as funções, qual eram as tarefas que aquelas pessoas iam cumprir, e depois revogar todos os cargos que foram criados. Para que você tenha uma ideia, se a lei foi sancionada pelo prefeito, e hoje os 1.900 cargos que o Raimundão criou, eles continuam existindo, porque não houve uma lei que os extinguisse ainda. Revogar. Senhor Demontier, que história é essa de 4 secretários numa secretaria? Não, ali é o seguinte: foi anunciado, tem 2, né? Foi anunciado, aliás, não são 4 não, são 6. Foi anunciado pelo setor de imprensa do prefeito os nomes de Aurélio Matias para secretário de Esporte e Juventude, o nome da doutora Glória Tavares, esposa do Carlos Macedo, para a Secretaria de Cultura, e também da Erivanda Medeiros, que é uma diretora do Sindicato Bancário, para o cargo de ouvidora-chefe do município. Foi o setor de imprensa do prefeito, no dia da posse, deu conhecimento de que essas pessoas eram os seus secretários. E agora, no Diário Oficial, aparecem lá 3 outras pessoas diferentes. Aparece 3 outros nomes ocupando esses cargos. Então,
E essas outras pessoas estão na cidade como secretário. O professor Aurélio, ele vai para as reuniões como secretário de Esporte e Juventude, participa de negociações com o ICASA, já participou de várias reuniões. E no Diário Oficial ele não é absolutamente nada. É uma pessoa que está lá, uma mulher, uma moça que está lá exercendo o cargo interinamente. Na Secretaria de Saúde, de Cultura, não é a professora Glória Tavares a titular, é um cidadão que está lá no cargo de secretário. No de ouvidoria, não é a Erivanda, é uma outra pessoa que está lá naquele cargo. Então eu queria... samba do crioulo. Eu queria que as pessoas que fazem parte da imprensa da prefeitura, até por um dever de justiça, viessem a público, da mesma forma como vieram dizer que aquelas outras pessoas eram secretários, viessem agora esclarecer o que é que está acontecendo, para que a população fique sabendo o que está acontecendo, e por que está havendo uma bagunça dessa. Quem é e quem não é secretário, e o que é que realmente está acontecendo. Demonte, só está dizendo. Tem muita pergunta aqui ainda. E aqui ainda tem um bocado também, mas é bem rapidozinho, pode ser bem objetiva. Você poderia informar o nosso telespectador e a mim mesmo, que estou curioso, como é que ficou formada as comissões da Câmara de Vereadores, quem é o presidente da Comissão de Educação, quem é o presidente da Comissão de Saúde, enfim... Você tem algum conhecimento sobre isso, Demonte? As comissões já foram criadas. Eu não tenho aqui em mente, e nem anotado, o nome de cada um e o cargo que ocupa. Agora, posso dizer que uma comissão importantíssima não foi criada. Qual é essa comissão? É a Comissão de Ética, que você conhece muito bem lá na Assembleia Legislativa. Qual é a função da Comissão de Ética? Quando acontece um desvio de comportamento do parlamentar, quando ele faz uma coisa errada, quando ele contraria a lei, então ele é chamado a dar uma explicação e é julgado, é um tribunal, é um mini tribunal. Então, a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte está devendo à população a criação desta comissão de ética. Para quê? Para na hora que aparecer uma denúncia contra um vereador, esse vereador ser enquadrado na comissão de ética e responder àquela provocação que deve ser feita pela própria Câmara de Vereadores. Você conhece o processo legislativo, lá em Fortaleza, na Assembleia Legislativa. Então, a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, uma cidade com 154 mil eleitores, com quase 300 mil habitantes, não tem sua comissão de ética. Se algum vereador incorrer num desvirtuamento da lei, ele vai levar o quê? Talvez 1 ano ou 2 anos para ser cassado, se realmente cometer um ato digno de cassação. Por quê? Porque a Câmara não tem um instrumento legal para fazer sequer a abertura deste processo. Demonte, vamos alugar carro para os vereadores? Você viu o objetivo? Eu li no final. Você leu no jornal Folha da Manhã. Foi publicado em 2 jornais de Fortaleza, no Jornal Povo e no Jornal Estado, um edital da Câmara agora, no começo de fevereiro, para fazer uma licitação e alugar automóveis que serão usados pelos gabinetes parlamentares. Me responda essa também, você que é bem informado sobre Câmara de Vereadores. Está correndo nos bastidores aí, a boca miúda, de que os órgãos, os cargos de confiança na educação estão sendo oferecidos aos vereadores para que ele indique pessoas para... Você tem algum conhecimento disso? É verdade ou é só boato, notícia sem nenhum fundamento? Não, essa notícia tem fundamento sim. Inclusive hoje, numa audiência que o prefeito concedeu à população, uma professora se exaltou lá exatamente por isso. Se exaltou e exigiu dele uma postura, aquela postura que ele prometia durante a campanha, que era de tratar a educação com mais respeito. O que é que está acontecendo? Ela denunciou, e isso está claro, a imprensa já começou a divulgar isso com muita clareza e com muita insistência,